Olá você que é aluno que está acompanhando as gravações das nossas videoaulas, aquele abraço. Gente, é o seguinte, eu sou o professor Zacarias, vocês já me conhecem, tá? No bloco anterior, na aula anterior, nós iniciamos a revisão de áreas de figuras planas. Você sabe, eu falei para vocês que área de figuras planas é um assunto que todos os anos está caindo nas edições do Exame Nacional. Aí você me pergunta, e eu vou repetir, Zacarias, quais as questões, quais as áreas que mais caem nas questões do Enem? Área do retângulo, que é o que nós acabamos de fazer uma revisão e já vamos fazer uma questão que caiu no Enem de 2016, tá? Área do trapézio, área do quadrado, área do círculo. Essas são as figuras planas que o Enem mais gosta de colocar questões em seus exames, tá ok? Olha pessoal, é o seguinte, você já sabe que quando eu tenho um retângulo, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Ou então, a área de um retângulo é comprimento vezes largura, ok? A questão que caiu no Enem de 2016 é essa aqui está a figura. Eu vou falar para vocês sobre o texto, o que é que diz o enunciado dessa questão e nós vamos resolvê-la em seguida, tá? Agora eu adianto para você o seguinte, olha, nós vamos resolver essa questão aqui de 3 maneiras diferentes. Nós vamos fazer a questão resolver primeiramente pelo cálculo de área, que é o que nós estamos revisando, e em seguida nós vamos resolvê-lo utilizando uma determinada lógica. Essa lógica que eu estou falando são as técnicas de resolução de questões de múltipla escolha, em que o aluno deve aplicar essas técnicas quando chegar aquele momento da prova de matemática ou de outra competência qualquer, em que ele não tem mais tempo de ler e interpretar, no caso de exatas, calcular e passar para o gabarito. É aquele momento que ele sente que ele tem que partir para o chute, mas que o chute é o último recurso que deve ser utilizado em qualquer prova, seja do Enem, seja do concurso público ou até na tua escola, você que está terminando o ensino médio, tá? Aí você fala, mas Zacarias, existe um chute que seja um chute inteligente para ganhar tempo? Existe. Então, quando tiver que chutar, chute com inteligência e essas técnicas, 2 delas eu vou colocar nessa questão aqui. Mas vamos ao que interessa, tá? Essa questão aqui, esse retângulo aqui, a figura ilustra o seguinte. Isso aqui representa uma das folhas de um determinado jornal numa determinada cidade. O problema deu as medidas da folha. Primeiramente, verifique que a folha, evidentemente, uma folha de jornal e revista, ela é retangular. Essa folha aqui, ela tem 400 milímetros de comprimento, 260 milímetros de largura, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia das dimensões, as medidas, nós vamos passar isso aqui, só para efeito de curiosidade, visualização ou mentalização, vamos passar para centímetros. 400 milímetros é o mesmo que 40 centímetros. Nós tivemos uma aula, você tem essa videoaula onde nós vimos medidas de comprimento, naquela escala que vai de quilômetro a milímetro, como que se transforma uma em outra unidade. A largura dessa folha, 260 milímetros, que são o mesmo que 26 centímetros. Então, é uma folha de 40 centímetros por 26 centímetros, ok? Agora vamos acompanhar aqui. O que é que o texto dessa questão falou? Falou o seguinte, a maior parte das páginas de anunciantes, página de anunciante em qualquer jornal, você sabe, são aquelas páginas onde as pessoas anunciam venda de objetos, de casas, empréstimos e tal, de anúncios. Todo jornal, ele possui os seus assinantes. O que é assinante de um jornal? É aquele cara que é fiel ao jornal. Ele compra uma assinatura, ele paga mensalmente por essa assinatura e ele tem a comodidade de receber o exemplar, os jornais diariamente em sua casa. Então o jornal fez o seguinte, ó, destinou 96%, quase a página inteira de anunciante, para as pessoas que são assinantes. Evidentemente, são caras que dão lucro para o jornal, é um cliente certo. E essa tirazinha, esse retângulozinho aqui, que representa apenas 4% da área da folha inteira, ele destinou para outras pessoas. Essas outras são aquelas que não são assinantes, né? O problema ainda diz o seguinte, ó, essa pequena
na área destinada a quem não é assinante, ela tem uma largura de 26 milímetros, isso é mais ou menos 2,5 centímetros, um pouquinho mais. É uma largura muito pequenininha. O problema quer saber exatamente qual será, com essas porcentagens, o comprimento desse retângulozinho, dessa areazinha destinada a quem não é assinante, tá? As alternativas da questão: letra A, 1 milímetro, letra B, 10 milímetros, C, 17, 160 e 170. Olha, eu quero aqui fazer algumas observações, tá? Primeira, esse tipo de questão aqui no Enem, ele quer testar do aluno. Tem o texto que vocês vão entrar na internet e vão ver, a capacidade de leitura e concentração para entender o enunciado. O problema quer explorar matematicamente cálculo de área, que vocês vão ver que é a área do retângulo, é a nossa primeira revisão. E esse problema também, vocês verificam, envolve porcentagem. Então tem duas habilidades, dois conteúdos que vão ser testados nessa questão, que é a área de figura plana e porcentagem. Então vamos ao que interessa, que é a resolução, tá? Crianças, nós vamos calcular qual o valor desse comprimento do retângulozinho, esse comprimento X. Olha, eu adianto o seguinte: tudo na física, na química e na matemática, que você tem que encontrar um X, um Y, um A, um B, ou seja, que você tem que calcular o valor de qualquer variável, essa variável ela tem que ser colocada em uma equação. Você tem que montar uma equação que tenha esse X. Zacarias, como é que eu vou montar a equação que tem esse X aí? Crianças, presta bem atenção, olha só. O problema diz o seguinte, que essa areazinha, ela corresponde a 4% da área total da folha. Opa! Se eu souber quantos milímetros quadrados tem essa areazinha, eu monto, vocês vão ver a equação que vai me levar ao X. E eu consigo calcular a área dessa página aqui inteira? Consigo, porque a página é um retângulo e eu tenho as medidas do retângulo. Eu tenho a base que é 260 e eu tenho a altura que é 400 milímetros. Uma outra observação que eu quero fazer nessa questão aqui, viu, crianças? É o seguinte, ó. As medidas, os dados do exercício estão em milímetros. E as alternativas também estão em milímetros. Opa, que notícia boa! Então aqui, nessa questão especificamente, não há necessidade de eu fazer transformação de uma em outra unidade. Eu apenas transformei 400 milímetros, que dá 40 centímetros, e 260, que dá 26 centímetros, apenas para você visualizar, mentalizar as dimensões dessa página, tá? Mas no cálculo que nós vamos fazer agora, não há necessidade de transformação, porque está tudo na mesma unidade que é milímetro, beleza? Ok? Vamos à resolução. Gente, primeira coisa que eu vou fazer, calcular a área total da página. Então, olha, para organizar os teus cálculos, você faz assim, ó, área da página, ok? O Rodrigo, nosso câmera, já está acompanhando ali. Área da página inteira. Como eu vou mexer, vou trabalhar com mais de uma área, com duas, a página inteira, a sua área, para organizar os nossos cálculos, eu vou chamar de área 1, área da página inteira, ok? Ok. Muito bem, então vamos lá. A área da página inteira, que é a área 1, crianças, a figura é um retângulo, a base é quanto? 260 e a altura é quanto? 400. Área de qualquer retângulo, base vezes altura. Então é 260 vezes a altura, ó, 260 base, 400 é a altura. Área 1 igual a... Olha, isso aqui é um cálculo que é muito simplesinho de fazer, né, gente? Olha, lembrando que no Exame Nacional, o Enem, não é permitido o uso de calculadora. Vai treinando multiplicação, divisão, adição, subtração, multiplicação e divisão de inteiro por inteiro, de inteiro por decimal, de decimal por decimal e daí por diante, tá? 260 vezes 400, ó, 3 zeros. 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 104 mil. 104 mil. Zacarias, não é um número muito grande para uma área de uma página de jornal? O número é grande, mas a unidade é pequena, milímetros. Então, ó,
Dá 104 mil milímetros o quê? Quadrados. Eu não acabei de calcular comprimento, eu calculei área. Se as medidas lineares estão em milímetros, a área vai ser milímetro quadrado, ok? Olha, 104 mil milímetros quadrados. Vamos usar o nosso apagador, vamos tomar mais uma aguinha. Essa é a segunda gravação que estamos realizando hoje, né? Com esse calor, apesar do ar aqui, repito, mas dá um pouquinho de sede, né? E tem que hidratar a garganta. Locutor de vaquejada, de rodeio, professor, apresentador, usa muito a voz, tem que estar lubrificando a garganta. Crianças, agora é o seguinte, ó. Eu tenho a área da página inteira. Eu vou calcular agora a área, a areazinha, ou a área menor, com perdão da redundância. Vou calcular essa área menor, porque eu tendo o valor dessa área menor, eu monto a equação que vai me permitir calcular o valor de x, não é? Então vamos colocar aqui, ó, área menor, ok? Área menor, eu vou chamar a área menor de área 2. Certo? A área menor de área 2. Então vamos lá. A área 2, ela vai ser igual a área 2 é 4% da folha inteira, ou seja, 4% da área 1. A folha inteira, a área 1, acabei de calcular, 104 mil, a folha inteira, não é? 104 mil. Quer dizer que a área 2, acompanha aqui comigo, ó, ela é 4% de quê? De 4% de 104 mil. Evidentemente, se eu calculei a área da folha inteira, que é 104 mil, e a área pequena, ela é 4%, então vou calcular 4% de 104 mil, ok? Então vamos lá. Área 2 igual. Olha, gente, tem uma dicasinha aqui que eu vou dar para vocês de como calcula determinadas porcentagens, tá? Tivemos hoje aqui uma gravação de uma aula de juros simples, juros compostos. Entrou porcentagem, eu dei uma dica e vou repetir aqui. Olha, quando eu tenho 4%, significa 4 por 100, ou 4 sobre 100. Então, 4% é 4 sobre 100. Quando eu estou calculando porcentagem em matemática, essa conjunção de língua portuguesa de, tá? Na matemática ela quer dizer vezes. Então, ó, 4%, 4 sobre 100, de quer dizer vezes. Vezes quem? 104 mil. Olha, como eu tenho aqui zeros em cima, zero embaixo, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, eu corto. O que é que eu fiquei aqui? O que é que sobrou? Sobrou, perdão, 4 vezes 1040, né? 4 vezes nada, nada, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes nada, nada, 1, 4 vezes 1, 4. Olha, quer dizer que a área 2, que é esse filetezinho aqui, vamos dizer assim, esse pequeno espaço, essa pequena área destinada a quem não é assinante, ela é 4.160 milímetros quadrados. Repito, eu estou trabalhando com área, tá? Mas o problema, crianças, esse exercício, essa questão do Enem, não está pedindo o valor dessa área pequena, está pedindo o comprimento desse retângulozinho aqui, esse comprimento X, destinado aos que não são assinantes e que a largura aqui é 26 milímetros. Agora sim, nós vamos fazer o cálculo de X, né? Cálculo de quem? Dx, que vai resolver o meu problema, certo? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Crianças, eu vou montar a equação que vai me dar esse x exatamente com o valor dessa área. Quem é essa área? A área 2, olha aqui, ó. A equação, ela vai partir daqui, ó. Área 2 igual a 4.160, certo? Crianças, agora olha aqui, ó. Olha, aqui eu tenho essa equação aqui, essa igualdade, lado esquerdo, área 2. Área 2 é essa daqui. Quem é ela? Um quadrado? Não, ela é um retângulo. Área 2 é um retângulo,
Nesse exercício estamos revisando como calcular a área de um retângulo. Olha esse retângulozinho. Como é a área dele? A base, que é 26, vezes a altura, que é quem? X. Quer dizer que a área 2, eu olhando aqui, vai ser 26 vezes quem? X. A área 2 é a área desse retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura, beleza? Aí eu completo, ó, igual a 4.160. 26 vezes x, 26x, igual a 4.160. X é igual a quê? 4.160 sobre 26, ou divididos por 26. Então eu vou ter x igual a, repito, que no Enem não é permitido uso de calculadora. Então vamos dividir, ó. 4.160, Rodrigo, tá pegando legal aí, né? Dividido por 26. 41 por 26 dá 1 vezes 6 é 6, para 11, 5, vai 1. 1 vezes 2 é 2 e 1, 3 para 4, 1, desce 6. 156 por 26, 5. 5 vezes 6, 30, não é? Não, dá 6. Desculpa aí, ó. Calminha, calma. Muita calma nessa hora. 156 por 26, dá 6. 6 vezes 6, 36, para 36 nada, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15, para 15 nada. A pressa é inimiga da perfeição, beleza. E aumenta aquele zero. Olha aqui, gente, quer dizer que o x é 160 o quê? Milímetros, deve ser o comprimento daquele retângulozinho na página de assinantes desse jornal, retângulozinho esse destinado para fazer anúncio de quem não é assinante. 160 milímetros seria o mesmo que 16 centímetros, mais ou menos um comprimento desse tamanho aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Olha, acabamos de resolver esse problema que caiu no Enem 2016, parece que foi nesse ano, você verifique na internet, tá? Resolvemos esse exercício utilizando cálculo. Cálculo de quê? De área de um retângulo, geometria plana, e ao mesmo tempo cálculo de porcentagem. Falei para vocês agora há pouco que esse mesmo problema eu vou resolver, além dos cálculos, nós vamos resolvê-lo pelas técnicas de resolução de questões de múltipla escolha. Que são essas técnicas? Tem umas 8 ou 9 técnicas, tá? Eu vou aplicar agora 2. Essas técnicas, elas só devem ser utilizadas quando o aluno não tiver mais tempo de resolver. Então, tem questões do Enem que você indo direto na pergunta, você entende o que a pergunta, o exercício, o problema ele está perguntando para você, o que ele quer saber. Você compara com os números das alternativas e você pode chegar, utilizando a lógica, ao resultado verdadeiro. Ou aumentar a tua chance de acerto num chute que você tenha que fazer. Porque eu pegar uma questão qualquer de prova objetiva, que são 5 alternativas, A, B, C, D, E. Se eu chuto de qualquer maneira, eu tenho apenas 20% de chance de acerto. Se eu aumentar essa quantidade de percentual para acerto a meu favor, fica melhor. Então, deixa de conversa, vamos à primeira técnica. Nós vamos resolver essa questão aqui utilizando a técnica da eliminação. O que é a técnica da eliminação? É eu eliminar nas alternativas aquelas que são absurdas. Olha, não só a técnica da eliminação, mas qualquer outra técnica, ela só pode ser utilizada se o aluno fizer a leitura do enunciado e entender, compreender o que o enunciado está querendo que você responda. Então a leitura é fundamental. Mas presta bem atenção, ó. O exercício ele quer qual é esse comprimentozinho aqui, x, dessa pequena área aqui, destinada a quem não é assinante, tá? A letra A diz o seguinte, ó, que esse comprimento deve ser 1 milímetro. Crianças, olha só. Isso aqui vai ser escrito coisas. Nesse pequeno espaço, eu estou falando espaço, força de expressão, mas isso aqui é área. Essa pequena área aqui vai ser escrito, por exemplo, anúncio de uma casa, anúncio de venda de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, de um objeto qualquer. Se para esse comprimento aqui ele ser 1 milímetro, teria que ser mais ou menos isso aqui. Você que está assistindo essa aula não dá nem direito para enxergar.
Onde que diabos uma pessoa vai conseguir imprimir um anúncio num jornal, numa areazinha dessa aqui que eu nem enxergo? Quer dizer que pela técnica da eliminação, eliminar o que é absurdo, eu estou vendo que essa alternativa A, ela é absurda. Então, pela lógica, ela já não é a verdadeira para esse exercício. Vamos para a alternativa B. 10 milímetros. 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. São aqueles 10 pauzinhos que você conhece da régua. Dá mais ou menos isso aqui, gente. Não caberia um anúncio em uma tirinha como essa daqui, ó. Essa tirinha aqui, ó, certo? Não caberia um anúncio aqui. Então, ninguém seria louco, ali não cabe letra nenhuma. Essa alternativa B também é absurda. Olha que eu já eliminei duas aqui. No caso de eu tenha que fazer um chute por falta de tempo. Esse meu chute já não mais, ele vai ser burro. Vai ser um chute inteligente, galera. Letra C é um número bem próximo de 10. 17 é um pouquinho mais apenas que 1,5 centímetro. 17 milímetros é 1,7 centímetros. Não são nem 1,7 centímetros, 17 milímetros. Não é nem 2 centímetros. Então, pela lógica que nós estamos utilizando, eu também elimino isso aqui. Olha, se eu tivesse, repito, por falta de tempo de utilizar o chute, o meu chute agora já seria um chute inteligente. Eu já não tenho mais 5 alternativas para eu acertar uma. Eu tenho apenas duas. Duas alternativas para eu acertar uma, eu tenho 50% de chance de acertar ou de errar. Tá vendo como essas técnicas são interessantes, tá? Então quer dizer que agora eu tenho 50%. Se eu for chutar, eu posso acertar tranquilamente. E eu sou daquelas pessoas que entendem o seguinte: o aluno que se prepara durante o ano, vocês que estão assistindo e repetindo, se necessário, essas nossas videoaulas, então você, numa hora dessa aqui, você vai criar em torno de você um campo de energia positiva. Porque o universo vai conspirar a teu favor. Ele vê que você está se preparando, você está vendo essas técnicas, você está assistindo as aulas, você está se preparando. Então tem uma energia que na hora vai empurrar a tua mão para a alternativa verdadeira, que no caso, nós vimos ali através do cálculo, é 160 milímetros ou 16 centímetros, ok? Essa foi a técnica da eliminação. Agora nós vamos chegar a essa mesma condição de apenas duas para eu chutar e ter 50% de chance de acerto, pela segunda técnica dessa gravação, dessa videoaula, que é a técnica da semelhança. Zacarias, acabamos de ver a técnica da eliminação. E o que é a técnica da semelhança? Sente só, saca só como falam vocês jovens, tá? Eu vou colocar de novo as alternativas aqui, ok? Para ficar limpinho e tal, e a gente acompanhar o raciocínio. Letra A foi 1 milímetro, você se lembra, eu também. Letra B foram 10 milímetros. Letra C, 17, não é isso? Milímetros. Letra D, 160 milímetros. Olha, eu já falei o que eu vou falar agora, parece-me que em uma das gravações que foram as primeiras revisões, que nós fizemos revisão de medida, sistema métrico decimal, medida de comprimento, medida de área, medida de volume. Licença, só um minutinho, tá? Nós fizemos e eu apliquei essa técnica. De repente, alguns alunos que estão assistindo essa videoaula, essa gravação, não assistiram aquelas primeiras. Então, a técnica da semelhança, meu caro aluno, é a seguinte, tá? Não é sempre, mas geralmente, inclusive tem acontecido no Enem, você olha as alternativas de determinada questão. Se você, entre essas alternativas, verificar que tem duas que são parecidas, que são semelhantes, repito, não é sempre, mas geralmente a resposta verdadeira está entre uma dessas duas que são parecidas ou semelhantes, que são muito parecidas. Mas, Zacarias, por que acontece esse fenômeno? Pelo seguinte, isso é comprovado. A pessoa que faz uma questão objetiva, múltipla escolha, e coloca duas muito parecidas, essa pessoa, geralmente, esse professor,
coloca a resposta verdadeira entre uma dessas duas, e ele faz isso, às vezes, de forma tensional ou intencional, ele faz isso exatamente para confundir o aluno, para confundir o candidato, ok? Então, a técnica da semelhança é essa, ó, duas parecidas, em tese, a resposta verdadeira está entre uma delas e a pessoa que fez isso fez com a intenção de te confundir. Então, vamos lá. Eu colocando aqui à vista nessas 5 alternativas, eu pergunto para vocês, quem são entre essas 5 as duas que mais se parecem? Olha, vocês já viram aqui, é a D e a E, 160 e 170, são os números que mais se parecem aqui. Então a técnica é essa, pela técnica da semelhança, eu descarto essas aqui. E eu vou ter aqui, no caso de ter que chutar, por uma questão de tempo, eu vou ter não mais 5 e somente e apenas 2 alternativas. Aí eu tenho 50% de chance de acerto. Não vamos falar em erro, vamos falar em acerto, tá? Crianças, então é isso, acabamos de fazer a revisão diária de retângulo, mas nós temos retângulo, quadrado, trapézio e círculo, que cai muito na prova do Enem. Então vamos dar sequência à nossa revisão. Agora vamos ver a segunda área dessa videoaula, que vai ser exatamente a área, vamos colocar a área do quadrado, tá? Que também o Enem tem algumas situações que trabalha, tá? Aí, falando de área do quadrado, eu vou fazer uma revisão teórica aqui da diferença de retângulo para quadrado. Crianças, então a segunda área dessa videoaula, nós vamos ver a área do quadrado. Desculpa aí a falha, colocar o título aqui, tá? Área do quadrado. Muito bem. Olha a figura do quadrado. Quadrado, vocês já nasceram sabendo que é um quadrilátero que tem os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Por esse motivo, crianças, o quadrado ele é considerado uma figura regular. É um polígono regular. Na geometria, polígono regular ele tem lados e ângulos iguais. Então, ó, quadrado tem os 4 lados iguais. Eu vou representá-los pela letra L. L de quê? De lado, evidentemente, tá? Olha, essa palavra aqui ficou feia a beça, né? Vamos melhorar. L é ao lado. Agora, pessoal, eu falei que ia explicar aqui a diferença do retângulo para o quadrado, tá? De repente pode cair uma situação no Enem, naquele bloco de questões fáceis, que ele pode, de repente, numa situação, você ter que responder qual é essa diferença. A diferença é a seguinte, ó. A definição de retângulo é que retângulo é um quadrilátero, 4 lados, não é? Que tem os ângulos iguais. Vocês viram e olha para esse quadro aqui, ó, que o retângulo ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, teve 4 ângulos iguais, ele é retângulo, certo? Mas olha só, o quadrado também não tem 4 ângulos iguais? Tem. Quer dizer que eu posso dizer que o quadrado, ele é um tipo de retângulo. Por quê? Repito, definição de retângulo, 4 ângulos iguais. O quadrado tem 4 ângulos iguais. O quadrado, ele é um tipo de retângulo. Ora, se o quadrado é um tipo de retângulo e a área do retângulo é base vezes altura, então eu posso dizer também que a área do quadrado, ela pode ser calculada pelo mesmo processo da área do retângulo, base vezes altura, porque um é igual ao outro, né? Igual entre aspas, já completo isso aí. Quem é a base aqui do quadrado? L vezes a altura. Quem é a altura? L. Quer dizer que a área de um quadrado L vezes L, L ao quadrado. Olha, essa é uma das fórmulas, perdão, essa é uma das fórmulas mais fáceis, mais simples que tem em toda a matemática. Para eu calcular a área de um quadrado, basta pegar o comprimento do lado desse quadrado e elevar ao quadrado. Agora há pouco, ou na primeira gravação, eu não sei, eu acho que foi na primeira, né? Eu sugeri calcular a área
Foi na primeira. Por exemplo, do piso do quarto onde você dorme na tua residência. Suponha que na tua casa, o quarto onde você dorme, ele tem o formato, o piso tem o formato quadrado e que cada lado tem 5 metros. O piso do quarto onde você dorme, ele é quadrado de 5 por 5. A área desse piso seria 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 metros quadrados, seria a área do piso do quarto onde você dorme na tua residência, ok? Olha como é fácil calcular a área de um quadrado, né? Olha, agora há pouco eu falei que todo quadrado, ele também é um retângulo, mas a recíproca não é verdadeira. Nenhum retângulo pode ser quadrado. O quadrado é retângulo, mas o retângulo não é quadrado. Por que, Zacarias, o retângulo não é quadrado? Porque para o retângulo ser quadrado, o retângulo teria que ter todos os 4 lados iguais. E o retângulo, você sabe, ele não tem lados iguais. Ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Cuidado que às vezes, tá? Isso não é pegadinha. Mas o Enem não tem pegadinha. O Enem, ele testa o conhecimento do aluno, o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua educação infantil, do seu ensino fundamental e do seu ensino médio. Muito bem, crianças, terceira área do dia dessa revisão, tá? Dessa videoaula. É a área do trapézio. Olha esse cara, o Enem adora, tá? A área do trapézio. Trapézio, a exemplo do retângulo e do quadrado, o trapézio está na família dos quadriláteros. Por quê? Quadriláteros são polígonos de 4 lados e o trapézio tem 4 lados. Olha esse aqui, ó, tá? Isso aqui é um trapézio, ok? Aí você fala, professor Zacarias, fala pra gente qual é a diferença, já que esses 3 caras são quadriláteros, qual é a diferença entre o trapézio, o quadrado e o retângulo, se os 3 são quadriláteros, né? A diferença é a seguinte, presta bem atenção, tá? É que no quadrado e no retângulo, os lados opostos são paralelos. Os 4 lados, eles são paralelos 2 a 2. E no trapézio, apesar de ter também 4 lados, ou seja, ser quadrilátero, mas no trapézio só tem 2 lados paralelos, ó, são esses 2 aqui. Esses 2 aqui não são paralelos. Se eu prolongá-los, eles vão se encontrar. Vocês viram aí? Trapézio tem apenas 2 lados paralelos. Aí que está o segredo. Esses 2 lados que são paralelos no trapézio, nós vamos chamá-los de bases, tá? Olha que eu tenho aqui o lado paralelo maior. Então é a base, o que? Maior. Eu tenho aqui o lado paralelo menor. Evidentemente, vai ser a base o que? Menor. Essa base maior eu vou representar, abreviar, simbolizar por Bzão. Essa base menor eu vou representar por Bzinho, que é o B minúsculo. Então o trapézio tem base maior, base menor, tem uma linha que une perpendicularmente. Que palavrão, professor Zacarias? Não é palavrão não, são termos técnicos, nomes técnicos que o Enem gosta de colocar em muitos enunciados de suas questões de matemática, tá? Quando se fala perpendiculares, são linhas que se encontram formando o quê? 90 graus. Então essa linha que une perpendicularmente as 2 bases do trapézio, ela é representada por H. E ela é chamada, você já sabe que H na geometria é usada para representar o que? Altura. Então, olha quem são as linhas que vão entrar na fórmula que calcula a área de um trapézio. Base maior, base menor e altura. E agora vem a fórmula da área de um trapézio. Azão é a área que nós estamos utilizando, foi o caso aqui, né? A área de um trapézio, quem lembra? Acho que todo mundo lembra, né? É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2.
Essa é a fórmula de calcular a área de um trapézio. Não vai dar tempo nessa gravação, nessa videoaula, de calcular algum exercício que caiu no Enem. Nós podemos fazer em outra gravação, em outra videoaula, né? Mas a aula está quase acabando, o Rodrigo vai me falar, vai dar tempo, nós temos 2 minutos ainda de fazer a revisão de como calcular a área de um círculo, que é daquelas áreas que mais caem, não é? Achei essa videoaula agora rápida pra caramba. Você fala, Zacarias, rápida para você, para nós aqui está uma eternidade. Bom, eu ia falando aqui uma brincadeira e tal, mas não vai dar tempo. Vamos ao que interessa. É a quarta área, que é a área de quê? Do círculo. Certo? Certo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tentar fazer uma mágica aqui para desenhar um círculo. Eu vou usar o fio do microfone que eu estou usando aqui embutido na minha camisa, na minha camiseta mais precisamente. Olha só. Pô, quase que deu certo, né? Mas vamos ver aqui, olha, ficou mais ou menos legal. Aqui nós temos ideia que isso aqui é um círculo. Essa linha, para ser mais exato, ela é apenas a circunferência, viu, gente? O círculo é toda a região limitada pela circunferência, ou dentro da circunferência. Olha, tanto a circunferência, como o círculo, ele tem essa linha que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência, ou na periferia. Essa linha é o que se chama de R, de raio, perdão, e a gente representa pela letra R. Tenho aqui um círculo, o círculo é toda essa região que eu posso calcular a sua área. Vamos à fórmula. Área de um círculo é πr ao quadrado. Todo mundo sabe que esse π é uma constante que vale 3,14, tá? E as questões que têm caído nos últimos Enems, em que há necessidade de usar o π, o Enem está pedindo para considerar o π sendo 3, ele tendo o valor redondo, arredondado, tá? E não 3,14, que seria decimal. Isso é bom para quem vai fazer a prova, né? Então, essa é a fórmula de calcular a área de um círculo. Aí você me pergunta, professor Zacarias, e qual seria a fórmula de calcular não a área do círculo, mas o comprimento dessa circunferência? A fórmula de calcular o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, 2πr. Não vai dar tempo, a aula está acabando da gente fazer o exercício, nós vamos fazer numa outra gravação, mas fiquem atentos. No Enem, área de figuras planas, essas figuras que nós fizemos a revisão nessa videoaula, elas sempre têm caído ano a ano, tá? Então, estamos encerrando essa aula. Um grande abraço para você, obrigado pela sua atenção. O Enem está se aproximando e vocês que nos acompanham vão ser vitoriosos sim com as bênçãos de Deus e do Mestre Jesus. Aquele abraço para todos.